Vamos lá, estudo de número 113 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Nós leremos, no transcorrer do estudo, leremos o texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção que é termos a Tua palavra em nossas mãos. Obrigado porque o Senhor a preservou e ela chegou até nós. Nós pedimos ao Senhor agora que das nossas mãos ela também venha ao nosso coração. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. As 4 parábolas anteriores que nós estudamos, desde o capítulo 24, versículo 32, até o capítulo 25, verso 30, elas apontam para esse trecho, que fala sobre o grande julgamento, né, onde Cristo, em forma de parábola, embora esse texto não seja uma parábola, existam nele alguns elementos típicos de parábola, como por exemplo, você vê a figura do pastor, ovelhas, cabritos, o rei, etc. São figuras que nós chamamos de parabólicas, né? São figuras que lembram uma parábola, mas o texto em si não é uma parábola, né? Então, mas vamos lá, vamos para o texto então. O grande julgamento. Nós podemos dividir esse trecho, esses versículos, em 3 partes. A primeira parte, versículo 31 e 32, parte A, né, a parte inicial do versículo, falando sobre a vinda do Filho do Homem. Do versículo 32, parte B, até o versículo 33, a separação das ovelhas e dos bodes, ou cabritos, né, como é a tradução. E, por fim, o julgamento e as sentenças aplicadas aos justos e aos ímpios. Versículo 34 a 46, ocupando assim a maior parte do capítulo, né? Então vamos lá, vamos para a primeira parte aí, que é a vinda do Filho do Homem, versículos 31 e 32, parte A. Vamos juntos? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Até aí. Então nós temos, este assunto ele já foi abordado, Cristo já falou sobre a vinda do Filho do Homem, lá no capítulo 24, versículo 29 a 31, nós já estudamos sobre isso. Novamente Cristo volta a esse tema, a esse assunto, porque é um assunto de grande importância no Evangelho. Tão importante quanto a primeira vinda de Cristo para nos salvar, será a sua segunda vinda para nos buscar, né? Então é um assunto muito importante, por isso ele se repete novamente nos ensinamentos de Cristo, né? Ele diz, então, quando vier o Filho do Homem, esse é um título divino, né? Filho do Homem é um título que mostra a divindade de Jesus. Não seria melhor então Filho de Deus? Porque, como nós já estudamos, o título Filho do Homem sempre foi aplicado no Antigo Testamento em referência ao Messias, aquele que Deus haveria de enviar para salvar o seu povo. Então, Filho do Homem aqui é um indicativo de que Jesus é o Messias, é o Salvador. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, diz o verso 31. A diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo são extremas, né? Na primeira, com exceção lá da anunciação do anjo Gabriel e dos anjos do coro angelical que desceu, louvando a Jesus, louvando a Deus pelo nascimento de Jesus, com exceção desse evento, a estrela também, né, guiando, mas os demais eventos envolvendo o nascimento de Jesus, a primeira vinda dele foram simples, foram humildes. Ele nasceu numa manjedoura, né, numa família pobre, numa família humilde, bem pobrezinha, né? E isso contrasta com a sua segunda vinda. Sua segunda vinda será em majestade, será na sua majestade, cercado por todos os anjos, né? Os seus anjos,
os quais não serão apenas figurantes desse cortejo sagrado, nesse cortejo santo, que será a volta de Jesus, mas atuarão efetivamente na separação dos crentes e dos ímpios. Nós estudamos sobre isso lá em Mateus 13, versículo 41, quando falamos sobre a parábola do joio, né? Quando Jesus explica a parábola do joio, e ele fala que ali naquele dia, os anjos dele eles separarão os crentes, os salvos, dos ímpios, o joio do trigo. É naquele dia que acontecerá a separação, então, do joio e do trigo. Hoje, na igreja de Cristo, pode haver joio, falsos crentes no meio da igreja? Sim. Serão disciplinados? Sim. Serão excluídos do hall de membros? Sim. Mas nós não podemos impedi-los de entrar aqui. Eles não podem ser impedidos de entrar. Não só por uma questão da lei do nosso país, mas porque Cristo diz isso para nós. Não somos nós que condenamos eles ao inferno. Disciplina eclesiástica é uma coisa. Condenação eterna é outra. A disciplina eclesiástica somos nós que fazemos para manter pura a igreja de Cristo. Agora, a condenação quem dá é Cristo. Nós não temos o poder de condenar ninguém ao inferno. Excluir alguém da comunhão é porque a pessoa deu provas de que ela não é um convertido. Se for convertido, ele se arrependerá e se submeterá à disciplina e continuará na casa do Senhor, junto com os irmãos. Mas isso é outro assunto, né? Só estou relembrando aqui o que nós já estudamos. A glória que será vista no trono de sua glória, no qual ele se assentará, é a sua própria glória que dele emana e torna tudo glorioso. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Eu tomo aqui emprestado o pensamento de William Hendriksen nessas palavras. Eu acho isso particularmente maravilhoso, porque a glória dos céus não é o céu que produz essa glória, mas sim é a pessoa de Jesus. Quando em Apocalipse fala que lá o sol não brilhará, porque Cristo brilhará sobre o seu povo, né? A luz de Cristo iluminará a cidade santa, né? Iluminará os céus. Isso mostra para nós que a glória dos céus é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro dos céus, é o centro do universo, é o centro da criação, é o centro da história. Jesus é aquele que dá sentido a tudo. O céu só é céu porque Cristo está lá. O céu só é glorioso por causa de Cristo. Sem Cristo, o céu seria apenas um lugar bonito, mas não seria glorioso. Da mesma forma, o que faz a igreja ser gloriosa não é o que ela faz, mas sim o que Cristo faz por ela. Quando ele derrama a sua glória sobre nós, né? Onde este trono estará estabelecido? Uma pergunta, né? Onde ele será estabelecido? Uns o colocam na terra, como por exemplo, Jó 19, 25 e Zacarias 14, 4. Né? O fato é que a figura do trono aqui aponta para a onipresença de Cristo. Haja vista que ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Nós vamos estudar isso lá em Mateus 28, 18, daqui a alguns anos, se Deus permitir, né? Quando a gente terminar o Evangelho de Mateus, né? Será que a gente chega lá até o final do ano? O que importa aqui é sabermos que o seu trono será o centro da sua majestade e juízo. Quando se fala do trono de Cristo aqui, se fala do próprio Cristo, né? Do próprio Senhor Jesus julgando, né? Porque trono nos lembra que ele é um rei, como ele mesmo vai dizer lá no verso 34, né? Ele é o rei, está sentado no seu trono. O universo tem um rei, a igreja tem um rei. E tudo transcorre de acordo com a vontade desse rei, como nós veremos daqui a pouquinho, no próximo versículo. Para ele, todos olharão, pois todas as nações serão reunidas em sua presença.
verso 32, parte A, diz isso, né? Todos olharão para ele, todos nós olharemos. Por isso que não existe essa ideia de arrebatamento secreto, irmãos. Essa ideia de arrebatamento secreto é uma interpretação equivocada das Escrituras. O que nós vemos é que no dia do juízo, todos estarão ali reunidos na presença de Cristo. E o dia do juízo será o dia da sua vinda. Não é? Cristo viria ao mundo 2 vezes. Uma já foi e a outra só Deus sabe quando será. 2 vezes. Uma já foi. Né? Então, nós não concordamos com essa interpretação dispensacionalista que prega uma terceira vinda, sendo que a segunda é meio escondida, só alguns que ficam sabendo. Né? Não dá para seguir nessa interpretação, porque ela é equivocada. A interpretação que entende que essas nações aqui são as que estão em contraste com os judeus, a saber, os gentios, é equivocada. Os dispensacionalistas, eles interpretam aqui nações, todas as nações, como aquelas que não, todas as nações que não são a nação judaica, os judeus. Né? Os judeus, eles olham para as outras nações e as chamam de gentios. Né? São os gentios, agentes, né? Aqueles que não são judeus. Né? Então, todas as outras nações são gentios aos olhos dos judeus. Mas aqui, inclusive, os judeus estarão na presença de Deus. Inclusive eles, todas as nações, todas as etnias, todas as raças, todos estarão diante de Cristo. Toda a humanidade. Os que já existiram, já morreram, os que existem hoje, os que ainda virão a existir, todos compareceremos diante de Cristo, né? Para o julgamento. Então, vamos falar aí sobre a separação das ovelhas e dos bodes. No texto aí está cabritos, né? É porque cabrito é bode, filhote de bode, né? E aí é bode novo, são bodes novos, né? Cabritinhos, né? Diz o verso 32, parte B e 33, vamos lá? E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, separação, né? A cena descrita aqui é a preparação para a aplicação do juízo e das sentenças aos 2 grupos. Observe que Deus, quando olha para a terra, ele não vê mais de 2 grupos. Ele não vê pela cor da pele, ele não distingue por minorias. Né? O Brasil, ultimamente, virou um celeiro de minorias. Né? As minorias. A gente sabe muito bem que essa estratégia aí é a estratégia de dividir para conquistar. Né? De ideia marxista para destruir a nação. Né? Gramscista para destruir a nação. Mas Deus, quando olha para a terra, ele só vê 2 grupos. Os que pertencem a ele e os que não pertencem. Os que são salvos, eleitos e salvos, e os que são réprobos. Os que são chamados de ovelhas e os cabritos, os bodes. Né? São os 2 grupos. Os cabritos aqui, lá no grego, é érifos, né? Bode novo. Significa bode novo. São filhotes dos bodes com as cabras, que são diferentes dos carneiros. O carneiro, né, os carneiros cujas fêmeas são as ovelhas e os seus filhotes são os cordeiros ou os borregos, como são chamados. Né? Então, bode é uma coisa, ovelha é outra, completamente diferente. Bode e cabra e ovelha e carneiro, é outra espécie. Né? Mas, se você fosse um ovinocultor, é bem provável que você veria cabras no meio das suas ovelhas, ou bodes no meio das suas ovelhas. E os pastores de ovelhas, naqueles tempos, e até hoje é assim, até permitem durante o dia eles estarem juntos, mas à noite ele tem que separar. Por quê? Porque o bode ele é extremamente perigoso para as ovelhas. Ele é agressivo. E ele, na sua agressividade, ele pode até matar as ovelhas. Por isso que eles separam. E Cristo então toma essa figura do dia a dia deles ali para explicar que ele haverá de separar os cabritos das ovelhas.
Cabrito nunca vai ser ovelha. Ele pode até andar junto com a ovelha. Ele pode até branquinho como a ovelha. Ele pode até balir como as ovelhas, né? Bé, bé, né? Ele pode até balir como as ovelhas, mas ele nunca será ovelha. Pode-se dizer que as cabras, né, os bodes, são os animais mais parecidos com as ovelhas que existem. Se você quiser comparar animais com ovelhas, o animal mais parecido com a ovelha é um bode, é uma cabra. Né? Parece, mas não é. Isso aqui é importante para a gente, porque nós devemos tomar muito cuidado. Porque ter aparência de cristão, aparência de salvo, não quer dizer que você é salvo. É a conclusão que nós chegaremos aqui no final desse capítulo. Né? Cristo disse que ele separaria as ovelhas para a sua direita e os cabritos para a sua esquerda. Nós não devemos aqui exagerar na interpretação de direita e esquerda, por favor, que não tem nada a ver com política, tá? Isso aí é uma coisa bem mais recente da cultura, não tem nada a ver. Né? Eu até já vi gente usando esse texto para falar, viu só? Até na Bíblia, a direita é boa, e a esquerda não presta, não é bem assim não, irmãos, tá? A direita também tem lá suas mazelas também. Mas aqui é só uma questão de separação, só isso, né? Cristo toma essas figuras aqui para falar sobre a diferença entre os que são seus e os seguem, são chamados de ovelhas, né, suas ovelhas, e os que serão postos à sua direita. E os que não lhe pertencem, ou seja, são réprobos, os bodes, né, os cabritos, e serão colocados à sua esquerda. E aí eu cito as palavras de William Hendrickson: o modo como alguém está diante do Filho do Homem tem tratado, o modo como alguém que está diante do Filho do Homem tem tratado a seu povo, ou seja, a todos os salvos pela graça, sem considerar nacionalidade, raça, etc., determina se ele é ovelha ou cabrito. O que ele quis dizer com isso? Há pouco nós oramos pela igreja perseguida. A forma como as pessoas lidam com a igreja de Cristo e tratam os crentes, os verdadeiros crentes, mostra se eles são ovelhas ou são bodes. Eu não estou falando aqui eu não vou tomar essas palavras aqui somente no contexto de perseguição. Eu vou tomar essas palavras aqui também no contexto de testemunho. As pessoas têm reagido a nós como? Quando nós testemunhamos sobre Cristo, ou quando nós dizemos que somos crentes em Cristo Jesus, como as pessoas têm reagido a nós? Como tem sido o nosso comportamento diante dessas pessoas e como elas têm nos reagido em relação a nós? A nossa presença tem incomodado pessoas que se ajuntam para fazer coisas erradas? Pense lá no trabalho. Você, no seu trabalho, e tem um grupo de pessoas lá que está fazendo coisa errada, está roubando, ou está numa conversa indecente, que seja, e você não participa disso. Como eles tratam você? Como tem sido a sua postura diante dessas pessoas? Se eles vêm contra você, se eles atacam você, eles estão revelando que eles são bodes e não ovelhas. Porque você está testemunhando de Cristo. E a recompensa é maravilhosa. A recompensa é maravilhosa. Como você tem reagido a isso? O seu testemunho tem provocado nas pessoas esse incômodo? Tem incomodado as pessoas? Vamos em frente. Não devemos nos perder aqui nos detalhes, mas há aqui um que merece a nossa atenção. Um detalhe aqui que merece a nossa atenção. Os membros da igreja de Cristo, os eleitos e salvos, são chamados de ovelhas. Mas quem é o nosso carneiro? Quem é o nosso
cordeiro, nosso carneiro, né? Vou usar uma palavra aqui, até pode causar estranheza, mas é essa. Quem é o macho dessas ovelhas? Quem é o marido dessas ovelhas? Quem que é o nosso cordeiro? Jesus. E olha só, eu fui fazer uma pesquisa na Bíblia, quantas vezes aparece o nome de Jesus no Novo Testamento como Cordeiro de Deus. Olha quantas referências eu achei. Apocalipse, então, ele é pródigo em chamar Jesus de o Cordeiro de Deus. E nós somos as ovelhas dele. Isso é lindo demais. Olha quantas referências. Eu não vou falar todas aqui porque são muitas. Mas depois faça em casa, pegue aí a sua apostila e leia cada uma delas. Você vai ver como que Jesus é apresentado como Cordeiro. E também nesse texto ele é chamado de pastor. A figura do pastor aqui aplica-se ao Senhor Jesus. Por isso é que eu disse no começo que há elementos nesse trecho que nos lembram uma parábola. Uma parábola. E aqui, eis alguns desses elementos. Bem, então vamos para a parte maior do capítulo, e a terceira e última parte do capítulo, que é o julgamento e as sentenças. Versículo 34 a 46. Primeiramente, nós vamos ler, nós vemos aí dois momentos. O momento em que Cristo se dirige aos salvos, depois o momento em que se dirige aos réprobos, aos condenados. Então, primeiramente, vejamos aí do versículo 34 a 40, o julgamento e recompensa, aí está aos salvos, dos salvos, para os salvos. Julgamento e recompensa dos salvos. Vamos juntos? 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que texto maravilhoso, Veja só quanta riqueza nós encontramos aqui. O Filho do Homem tem a autoridade para dar os salvos a posse do reino de Deus, o qual está preparado para os seus eleitos desde a fundação do mundo. Esta última expressão ela é carregada de uma profundidade teológica singular. Nada aconteceu aleatoriamente. Nada aconteceu por acaso. A nossa salvação, ou mesmo tudo o que aconteceu na história, tudo que acontece na história, já está determinado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde antes de tudo existir, tudo está dentro dos desígnios e propósitos de Deus. Até quando Adão e Eva pecaram, sendo santos, sendo puros, sendo perfeitos, até quando eles desobedeceram a Deus e pecaram, nem isso significa que as coisas fugiram ao controle de Deus. Pastor, mas aí não é perigoso essa afirmação, não é perigosa, porque aí não vai fazer Deus o autor do mal? É a conclusão lógica que a gente é levado, não é mesmo? Então, se todas as coisas foram determinadas antes da fundação do mundo, então inclusive o mal foi determinado por Deus. Eu sei que Deus não faz o mal porque Ele é santo, Ele não peca. Mas eu sei que
o mal também não aparece na história por conta própria. O mal não aparece na história por conta própria. Porque se eu admitir que o mal surgiu na história da humanidade sem a permissão de Deus ou sem a gerência de Deus ali na questão, então eu tenho que admitir que existe uma força, existe um poder que, sendo contrário ao poder de Deus, é igual ao poder de Deus em força e em quantidade. Não em qualidade, mas em quantidade. Eu sei que essa é uma questão que a gente não vai conseguir responder isso. Não vai conseguir responder. Por mais que nós cavemos, estudemos sobre o assunto. Agora, o que a Bíblia me mostra é o seguinte. O mal existe e ele não existe por conta própria. E o mal está debaixo do poder de Deus, debaixo dos propósitos de Deus. O mal está debaixo do propósito de Deus. Mal e bem não são criação. Esse é um grave erro que as pessoas cometem. De pensar que o mal e o bem são criação. Eles não são criação. Mal e bem são expressões do caráter de seres. Por exemplo, o bem é a expressão do caráter de Deus. Porque Deus é a fonte do bem. Um minuto só, irmão. Deus é a fonte do bem. Deus é a fonte do bem. E o mal? O mal é a expressão de um caráter maligno, mas não do caráter de Deus. Porque do caráter de Deus não é maligno. O mal é a expressão do caráter de Satanás. Mas Satanás é criatura de Deus. Satanás é criatura de Deus. Né? Ah, ele era um anjo de luz que caiu e tudo mais, tal. Esse é um assunto muito complicado. Infelizmente, o que eu tenho visto é muito mais teologia católica do que teologia bíblica explicando o assunto. Eu vejo os crentes replicando muito mais a teologia católica do tal Lúcifer, do anjo caído, do que outras coisas. A Bíblia fala que quando Satanás caiu, ele arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus. Isso é uma linguagem figurada, falando da queda de Satanás. Mas ele caiu. Antes ele era santo e depois foi transformado numa criatura maligna. Mas se ele foi transformado numa criatura maligna, então como ele sendo santo, o pecado surgiu no coração dele se o pecado não existia. Então a situação é muito complicada, não é tão simples assim. A Igreja Católica traz a ideia de que ele era um anjo de luz, e aí pega o texto de Isaías, de Ezequiel, para explicar a queda de Satanás. E aqueles textos lá não estão falando da queda de Satanás. Isaías 14 e Ezequiel 28 não estão falando da queda de Satanás. É um assunto muito complicado que eu não quero entrar em detalhes aqui agora, porque a gente vai desfocar o assunto. Né? Mas uma coisa eu digo para você, tudo que acontece, tudo que existe, não acontece a parte da vontade de Deus. Especialmente a nossa salvação. Nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Antes de existirmos. Mas Deus já sabia que Ele iria nos criar. E Ele decidiu nos salvar. Porque foi um ato da graça dEle que é livre. E não um ato condicionado à nossa ação. Nós não somos salvos porque cremos. A bem da verdade, nós cremos porque Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E em Cristo Jesus nos salvou e nos dotou com fé para crermos nele. A nossa fé, ela é resposta à vida que Deus dá ao nosso coração. E a resposta de fé confirma a nossa salvação. É isso que a gente vê na Bíblia. Então, lá em Apocalipse 13:8, fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto
desde a fundação do mundo. Mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas a Bíblia fala que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a morte dele estava determinada, já estava nos planos de Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo acontecer. Antes mesmo do homem existir. Antes, muito menos ainda, do homem pecar. Cristo já estava designado para morrer, para nos salvar. E isso aqui é importante. Por quê? Porque essas palavras, elas nos preparam para não cairmos no erro de acharmos, de interpretarmos os próximos versículos ali, como que afirmando a salvação pelas obras. Porque se você não ler o versículo 34 e for direto para o 35 ao 40, a impressão que você tem é que a salvação é pelas obras. Mas está ali o versículo 34, servindo de freio, mostrando para a gente o seguinte: não é pelas obras. É pela graça de Deus que você é salvo. Mas as suas obras têm que mostrar isso. Sim, irmão? Pode falar. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Justamente. O mal é a expressão do caráter de seres, no caso, seres pecaminosos, como Satanás e o ser humano. Como os anjos caídos e os seres humanos que pecaram, né? Ou todos nós, né? É a expressão do nosso caráter. O bem não, o bem é a expressão do caráter de Deus. Vamos lá então. A minha bateria que está acabando, eu só fico sem o computador aqui. Vamos lá. Aí Jesus diz a partir do verso 35 e 36, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Né? Ao proferir a sentença, dizendo-lhes que entrem em seu bendito e glorioso reino de amor, o rei lhes mostra que ele sabe como galardoar, como abençoar aqueles que lhe pertencem. Ele sabe nos recompensar. Né? Estes que foram agraciados com a misericórdia de Deus desde a fundação do mundo, né? Foram salvos pela graça de Deus e por isso mesmo receberam a graça, de graça, a bendita salvação, viveram seus dias neste mundo imitando a Cristo, fazendo aos necessitados, que aqui são representados nas figuras dos famintos, sedentos, forasteiros, despidos, enfermos e presos, aquilo que Cristo sempre fizera, a saber, prestar-lhes socorro em suas aflições. Né? Ao receberem tão maravilhoso galardão, né, a salvação eterna, então esses que ali são chamados de ovelhas, né, os crentes, então perguntarão, né, os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Né? Esse questionamento aqui ele é muito interessante porque ele aponta também para a graça salvadora de Cristo. Como? Né? Eles viveram imitando a Cristo por amor e não por interesse pessoal. No momento em que eles perguntam aqui, né, em que os justos perguntarão a Cristo: Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso? Jesus está mostrando para nós aqui o seguinte: os verdadeiros servos de Cristo fazem o que é certo porque sabem que o que é certo glorifica a Jesus. Eles não fazem as coisas para chamar a atenção das pessoas. Note que aqui, o que moveu esses benditos de Deus a agirem dessa forma foi a gratidão por terem sido salvos por tão grande amor. E repartir então esse amor com outras pessoas era a coisa mais esperada a se fazer. Por isso que eles ficaram surpresos: Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Toda vez que a gente faz o bem
para uma pessoa, o bem, né, irmão? Não é o que a pessoa quer que a gente faça por ela, mas é o que é necessário que seja feito por ela, especialmente se for um servo de Deus, um pequenino, um irmão pequenino de Jesus, né, como ele diz aqui, um desses meus pequeninos irmãos. Jesus diz, é a mim que vocês estão fazendo. Foi a mim que vocês fizeram, né? É importante ainda ressaltarmos que partiu do rei a afirmação e não deles. Não foram eles que falaram, mas foi o rei que mencionou, né? Porque vocês fizeram isso, né, vocês receberão o galardão, né, receberão a bênção, né? O que ressalta ainda mais o caráter gracioso da salvação e a despretensiosidade dos verdadeiros servos de Cristo. O servo de Cristo, ele não serve a Cristo interessado em ser abençoado. Ele faz isso, ele serve a Cristo por gratidão, porque ele já foi abençoado. Ele já foi abençoado. Não é errado você querer a bênção de Deus, não. Se tem algo que nós devemos sempre buscar, é a bênção do Senhor. Ele mandou a gente fazer isso. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós agimos de forma interesseira. E Deus conhece o nosso coração. Sabe quando nós fazemos uma boa ação, entre aspas? É uma obra de caridade, interessado em ganhar aplausos das pessoas. Né? Hendrickson diz o seguinte, ao despretensioso seguidor de Cristo, ao seguidor sincero que o honra nas coisas comuns da vida, que é aqui declarado bendito. Né? Quem é chamado de bendito por Jesus aqui? Quem é chamado de abençoado por Jesus? Bendito significa abençoado, né? Aquele de quem Deus diz bem, né? Ou abençoa. Né? Quem é essa pessoa? Aquele que segue a Cristo de forma sincera e nas coisas simples da vida, não nas coisas do dia a dia. Eu estava falando sobre isso esses dias com os nossos irmãos na classe de autoconfrontação. A vida espiritual a gente vive nas coisas simples do dia a dia. As coisas espirituais não são as coisas que a gente faz na igreja. São também, mas não são só essas. As coisas espirituais são aquelas que nós fazemos no nosso dia a dia, as nossas tarefas diárias. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Aqui Jesus está ressaltando ações corriqueiras do dia a dia, simples, que foram feitas para a glória dele. E por isso mesmo, tais pessoas serão abençoadas. Né? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Né? Quem são estes meus pequeninos irmãos? Né? A frase no grego, ton, adelphon, mu, ton, alekriston. Quem que são esses? Elakristons. Né? Os irmãos pequeninos. Ou, literalmente, os irmãos meus, os pequeninos. Né? Assim que traduzir literalmente ali. Né? Certamente são os discípulos de Cristo. Né? São os discípulos dele. Tudo o que é feito em prol dos discípulos de Cristo, aquilo que for justo e condizente com o Evangelho, claro, né? Não é qualquer coisa, não, né? Se eu chegar para você querendo, exigindo algo de você, eu vou fazer porque é para o bem dele. Não, nem sempre. Né? A mãe e o pai nunca dão ao filho tudo que ele pede. Especialmente se for criança, pequena. Não dá tudo que ele pede. Né? Porque sabe o que é melhor para ele. Né? Então não é bem por aí. Né? É aquilo que é necessário que seja feito. Né? Então tudo que é feito em prol dos discípulos de Cristo é feito para o próprio Cristo. Você está fazendo para o próprio Senhor Jesus. Né? O que fizermos pode passar despercebido aos olhos das pessoas. Você pode não receber o aplauso. Você pode não receber o seu nome, ver o seu nome numa manchete de jornal dizendo fulano de tal fez uma obra de caridade. Pode ser que às vezes até a pessoa a quem você ajudou não vai tratar você com gratidão. Nosso objetivo não é a gratidão das pessoas. Nosso objetivo não é o reconhecimento das pessoas. O nosso objetivo é
A bênção do Senhor é agradar a Deus, é engrandecer o nome de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Quantas vezes nós ficamos frustrados porque nós fazemos algo, ajudamos alguém e depois somos tratados com ingratidão. Ingratidão é ruim mesmo, é uma coisa ruim. Mas toda vez que nós sofrermos com a ingratidão de alguém, devemos lembrar que também somos ingratos. E mesmo que nós sejamos agradecidos a Deus, a nossa gratidão a Deus nunca chega no limite. Ainda sempre estará deficitária. Temos muito ainda que agradecer a Deus. Né? O que fizermos pode passar despercebido aos homens, mas não a Cristo. Como nós vemos lá em Hebreus 6,10, Ele jamais ficará esquecido das nossas obras. Isso tanto as obras boas quanto as ruins, viu? Ainda que seja algo simples e pequeno, Cristo não deixará passar despercebido. Maiara, você ia perguntando algo? Uhum. Sim. Irmãos, o que não falta é gente precisando de ajuda. Né? E a gente precisa começar a olhar dentro da igreja primeiro, olhar para nós aqui primeiro. O que não falta é gente precisando de ajuda. A gente tem que pensar, ajudar, mas primeiramente a gente tem que ajudar os da família e da fé. A gente tem que olhar para dentro aqui primeiro. Então, assim, não estou mandando você também ficar bisbilhotando a vida dos outros, não, viu? Não é isso, não. Peça discernimento a Deus, Deus vai mostrar para você. Peça discernimento. Interessante que para os diáconos, eu vou falar sobre isso nos próximos domingos, preparando os irmãos para a eleição de oficiais. As designações dos diáconos lá em Atos era serem homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. E a função deles era distribuir cesta básica. Não precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria para distribuir cesta básica. É uma coisa tão simples de fazer, né? É só perceber alguém que está com fome, é fácil. Só olhar na cara dele, você vê. Né? Não precisa tudo isso. Precisa. Primeiro porque, se não precisasse, Deus não teria orientado. Isso é princípio bíblico, isso não é princípio humano. Isso é princípio bíblico, é Deus quem deu esse princípio. Segundo, porque precisamos de sabedoria mesmo. Porque especialmente depois desses 16 anos de doutrinamento na vagabundagem, né, que o governo anterior promoveu nesse país, muita gente que precisava foi ajudada. Isso eu não questiono. Teve muita gente necessitada que foi socorrida e esses programas têm que continuar, sim, não sou contra, não. Mas tem muita gente pilantra que se encostou nos recursos do governo, fez a vida, né, com Bolsa Família. Nós ficamos sabendo esses dias aí de um vereador lá no norte do país que foi preso com mais de 2.000 cartões do Bolsa Família. E ele recebia tudo isso. Olha quanto que isso não dava por mês para ele. Né? Então, vamos lá. Vamos socorrer, sim, vamos fazer o bem aos necessitados. Mas agora vejamos aí então versículo 41 a 46, o julgamento e a condenação dos réprobos. Né? Vamos juntos? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos?
Então lhes responderá: Vem, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Né? Os réprobos, né, os malditos aqui, como são descritos aqui no texto, constituem-se não somente de homens, mas também do diabo e os seus anjos. Note que todos eles receberão a mesma condenação, né? Todos aqui, para eles está preparado o fogo eterno, né? Tem que fazer um comentário aqui. Por que crente gosta tanto de fogo, né? O fogo daqui, tem uma igreja lá em São José dos Campos, que é a igreja pentecostal do fogo eterno. Mas o fogo eterno é um inferno. Né? Porque o Espírito Santo desceu em formas de língua de fogo sobre. Irmãos, ali em formas de língua de fogo, mas não como fogo. Porque toda vez que Deus desceu com fogo sobre as pessoas, desceu prejuízo, a condenação. Né? Só para descontrair um pouco. Vamos lá. Aqui nós vemos como será a condenação dessas pessoas. Primeiro, a separação da glória de Deus, né? Apartai-vos de mim, malditos. Separação da glória, mas não da ira, tá? Associação ao diabo e os seus anjos no sofrimento. Essa história do inferno como a morada de Satanás, onde Satanás manda, irmãos, isso não é bíblico não. Inferno é o lugar onde Satanás sofrerá com seus anjos, com os ímpios. O inferno é o lugar para os ímpios, para a condenação dos ímpios. Né? Satanás, seus anjos e os seres humanos pecadores. 3. O sofrimento por meio do fogo, ele é eterno. Né? Tudo isso representa a mais terrível ira de Deus contra o pecado. A mais terrível ira de Deus contra o pecado. Isso aqui tudo é a descrição da ira de Deus. É Deus derramando a sua ira. Né? E aí Jesus fala, né? Porque tive fome, não me deste de comer. Basicamente a mesma coisa que ele falou para as ovelhas, agora ele fala para os cabritos, né? Para os réprobos. Vocês, quando tive fome, vocês não me deram de comer, sede, não me deram de beber. Né? E aí eles vão fazer a mesma pergunta. Né? Nós destacamos aqui que o pecado deles, primeiramente, o pecado mencionado aqui é o de omissão. Não se fala aqui de adultério, não se fala aqui de roubo, não se fala de assassinato, não se fala de mentira, mas se fala de não ter praticado o socorro aos necessitados. Né? Deixar de socorrer os necessitados. Todas as vezes que você deixou de fazer, Jesus disse a eles, né? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer a eles, vocês deixaram de fazer a mim. Né? 2, eles viveram um alto engano, pois passaram suas vidas iludindo-se, pensando que Cristo era o seu Senhor. E agora diante do tribunal, né? Estão diante do seu e agora estão, faltou um estão ali. E agora estão diante do seu tribunal. Eles chamam Jesus de Senhor. Né? Diante do tribunal de Cristo, então eles, em terceiro lugar, eles apelam para a sua ignorância injustificada. Né? O que eu chamo aqui de ignorância injustificada? Quando eles dizem, Senhor, mas nós não sabíamos. Foi basicamente a mesma coisa que os salvos responderam. A diferença aqui é que ficou mais resumido, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Eles só resumiram. Mas é basicamente a mesma pergunta que os salvos fizeram. Mas aqui eles estão, diferentemente dos salvos, os salvos fizeram sem a intenção, sem outra intenção,
que além de agradar a Deus e de glorificar a Deus. Os ímpios aqui, eles não fizeram, simplesmente não fizeram, fecharam seus corações, né? E aqui Cristo está deixando bem claro para nós que a salvação não é pelas obras, não é pelas obras, porque os benditos do Pai são desde antes da fundação do mundo, ou seja, foram abençoados com a salvação antes da fundação do mundo. Esses aqui não, esses aqui alegam não ter conhecimento, mas nós não sabíamos, Senhor. Como é que a gente ia saber que era o Senhor? Se a gente soubesse que era para o Senhor que a gente estava fazendo, a gente teria feito, né? Essa geralmente é a desculpa que muitos usam quando são pegos no seu relaxo, quando são pegos na sua falta de zelo para com a responsabilidade que lhes foram confiada. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia. Eles apelam para uma ignorância injustificada, porém sem sucesso, pois a lei moral lhes foi impressa em seus corações. Lá em Romanos 2, 14 e 15 diz isso. E ninguém vai poder chegar diante de Deus no céu e dizer assim, mas eu não sabia que era pecado. Sabia. Sabia. Se você chegar num ímpio lá fora, e suponhamos, ele vir você fazendo uma coisa que é considerada pecado, ele vai dizer, mas isso é errado, né? Faça o teste lá no seu trabalho. Se você fizer uma coisa errada, vai ter muita gente que fala assim, mas você não é crente? Peraí, com que julgamento ele faz isso? É porque ele sabe que aquilo é errado. E ele não é crente. Mas por que ele diz isso? Porque a lei está gravada no coração dele. Por isso a Bíblia diz que ninguém é desculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus no céu e dizer que Senhor, eu sou indesculpável. Quer dizer, eu sou desculpável, né? Todos são indesculpáveis diante de Deus. Todos são merecedores de condenação. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Verso 46. Enquanto os benditos do Pai estarão na mais plena felicidade na glória de Deus, os malditos estarão no castigo eterno. A descrição que as Escrituras fazem do inferno é terrível. Ele é eterno, ou seja, não terá fim. Lá é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:48. Ou seja, o sofrimento não somente será eterno, como também não terá interrupção. Todos nós que já tivemos dores, né? Uma cirurgia ou um acidente que sofremos, tal. E aí você toma um remédio, o remédio alivia, né? Um analgésico, ele tira a dor temporariamente, dá um alívio, né? Aí ajuda você se recuperando. Lá no inferno não vai ter analgésico para tirar sua dor, não. Nem morfina, nem qualquer outra ina da vida aí para aliviar a sua dor. Não vai ter, não. É ininterrupto o sofrimento, né? Com essa importante palavra de instrução e predição, de advertência e de consolação, encerra-se o último dos 6 discursos de Cristo, conforme registrado no livro de Mateus. Então aqui encerramos o 6º discurso de Cristo no Evangelho de Mateus. Aplicações práticas para nós aí, irmãos. Frisamos aqui as seguintes verdades. Primeira, haverá um dia em que Cristo julgará a todos. Desse dia ninguém escapará. Todos comparecerão lá. 2, o fim já está determinado desde o começo. Deus não é pego de surpresa na história. Antes, Ele é quem escreveu o roteiro da mesma, e tudo terminará tal como Ele planejou. Nada foge ao controle de Deus. E ao propósito, ao desígnio, à vontade de Deus, né? O grande desafio que fica para nós, como servos de Deus, é servi-lo por gratidão. Os maiores galardões estão reservados para os que desejaram tão somente servir a Cristo nas coisas mais simples e corriqueiras, com a dedicação de um coração cheio de gratidão. Não é? Jesus falou que se eu der um copo de água a um servo dele,
a um profeta dele no caráter de profeta, de mensageiro dele, eu estou dando a ele próprio. Né? Acabamos de ver aqui. Se você deu um copo de água, né? Se você matou a sede de um discípulo de Cristo, é a Cristo que você está fazendo. É a Cristo que você está fazendo. E Ele não vai deixar de fora essa obra. Ele vai recompensar você por isso. Mas que o nosso coração seja movido pela gratidão, pelo que Cristo já fez, né? Que a gratidão seja sempre o combustível do nosso coração. O que tem impulsionado o seu coração no serviço do Senhor Jesus? Quais têm sido suas motivações? Você vê glória e sente profunda alegria em fazer as coisas mais simples, tais como as descritas nos versículos 34 a 36? Ou você acha que servir a Deus só é quando você faz uma cruzada evangelística e mais de 100 pessoas converteram-se a Cristo Jesus? Ou você é um plantador de igrejas que a cada ano planta 2, 3 novas igrejas e todos reconhecem que você é um grande plantador de igrejas? Ou você acha que ter o seu nome lá num dos ministérios do Bolsonaro, né? Um crente lá no ministério, lá trabalhando? Cristo mostra para nós que coisas simples que nós fazemos. Coisas simples. Como o Gilmárcio lá atrás, ligando e desligando a câmera, né? Isso não passará despercebido aos olhos de Deus, se feito para a glória dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém.